Fala pessoal, muito bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula do treinamento de OKR. Esse é o módulo 1 de agilidade organizacional. Ao longo do curso, como já foi apresentado para vocês, nós vamos passar por 4 módulos. O primeiro é um módulo de fundamentos, para que você adquira uma base, porque o OKR não é um assunto que pode ser tratado dentro de uma caixinha, então o objetivo principal aqui é te dar a base de conhecimento necessária para que você entenda de uma maneira correta, profunda, tá? E não fique só passando discursos prontos adiante. O módulo 2 é um módulo que fala sobre a base, né? E o módulo 3 é intermediário, o módulo 4 é um módulo avançado, beleza? Então, vamos dar início ao nosso conteúdo, mas antes deixa eu te pedir bastante paciência, porque nesse primeiro módulo e nessa aula também, né, por consequência, a gente não começa a tratar sobre OKRs de maneira direta. A gente vai citar OKRs, a gente vai falar como eles se relacionam com outras coisas que são importantes, mas a gente não vai falar ainda sobre características, sobre como formular, como implementar, papéis, regras. Primeiro é uma base, tá? Que fala sobre agilidade organizacional. Então, muita paciência, ao final das aulas vai começar a fazer mais sentido e ao final do módulo você vai ver o quão valioso esse conhecimento é. Essa primeira parte, né, de contextualização, fornecimento de uma base sólida, ela não acontece em 99% dos cursos e artigos que a gente vê por aí. A maioria das pessoas já começa apresentando o OKR como sendo objetivos e key results, ou seja, resultados chaves, e dizem características e dicas em cima dessas coisas. Só que aqui o objetivo é te fazer pensar, e ao longo do treinamento inteiro a gente vai estar seguindo essa lógica, esse tipo de abordagem de educação, tá? Então, vamos dar início ao nosso conteúdo. Nada mais justo do que a gente começar falando sobre contexto e evolução das organizações. E para começar, vamos falar sobre a primeira revolução industrial, onde a gente tem o início das nossas relações laborais um pouco parecidas com aquilo que a gente conhece hoje. Ela é datada de 1760 até ali algum período entre 20 e 40, ali dos anos 1800, tá? E ela é marcada pela substituição do trabalho artesanal pelo trabalho com máquinas, tá? Pelo trabalho assalariado com uso de máquinas. E nesse momento a gente ainda não tem uma preocupação com gestão, uma preocupação com colaboradores, uma preocupação com o cliente efetivamente. É uma relação laboral muito marcada por exploração, por produção em massa. A primeira e a segunda revolução industrial, elas falam sobre quantidade, uma produção exacerbada, beleza? Nesse momento, então, a gente ainda não tem nada muito parecido com OKRs ou com qualquer outro método de gestão, tá? Só que conforme a gente vai passando de revolução a revolução, a gente nota uma coisa que é padrão. A tecnologia evolui, o pensamento modifica um pouco e a gente cada vez mais coloca cliente e colaborador no centro. Da primeira e da segunda revolução industrial para a terceira e para a quarta, a gente sai da mentalidade de quantidade produzida para qualidade. A gente sai de quem produz mais para quem produz melhor. Então esse talvez seja o principal paradigma que muda, certo? Dá para a gente separar não só em 4 blocos, primeira, segunda, terceira e quarta evolução, mas em 2, primeira e segunda, terceira e a quarta. A primeira e a segunda falando sobre quantidade e a terceira e a quarta falando sobre qualidade, colocando muito mais o cliente e o colaborador no centro. Mas essa expansão tecnológica, ela com certeza já começa logo na segunda, né? A evolução da primeira para a segunda já é marcada por uma expansão da tecnologia e dos movimentos ali em gestão também. Não é à toa que é nesse momento, é nessa época de segunda revolução industrial, que dá esse início à nossa gestão científica do Frederick Taylor. Ou seja, a aplicação do rigor científico na produção para que a gente tenha aumento de eficiência, para que a gente tenha aumento de quantidade produzida. É nesse momento que fica famoso o colaborador alienado, em que ele não tem noção da cadeia produtiva, ele não tem noção de como ele se conecta com aquele produto final, muitas das vezes ele nem sabe que produto final é aquele, tá? Então, embora a gente tenha evoluído um pouquinho em gestão e em tecnologia, a gente ainda não tem nada parecido com os métodos de hoje em dia, tá certo? Vamos para a terceira revolução industrial, datada aí a partir da década de 1950 para cá. Há uma substituição da mecânica analógica pela digital, criação de celular, internet, os movimentos de globalização eles ficam cada vez mais intensos. E aqui a gente já tem a criação de novos mecanismos de gestão. Por quê? Quando a gente estava na época do Frederick Taylor,
tá? Aqui com a gestão científica, o que ocorre é o sucesso desse modelo aplicado à produção, o sucesso do rigor científico aplicado à produção, faz com que cada vez mais a gente tenha um estudo, uma literatura sobre como melhorar as relações de trabalho para favorecer a quantidade e a qualidade daquilo que se produz. Então é lógico que na terceira revolução industrial viria alguma coisa diferente. E a gente tem um marco ali que é a gestão por objetivos, do Peter Drucker. Você talvez conheça como Management by Objectives, tá? MBO. E aqui a gente já tem uma noção de colaboração um pouco maior, de que as organizações elas não podem se desenvolver e fazer o seu trabalho à torta e à direito, elas precisam de um objetivo para ser seguido, elas precisam de um direcionamento, de um foco no qual as pessoas da organização trabalham. Então o modelo de gestão ele já é um pouco mais evoluído aqui, tá? E lógico, um pouco depois desse 1950, a evolução da gestão ela continua. Então, ali para a década de 70, a gente já tem o início de algumas práticas que falam sobre agilidade. Em 80, a gente já tem o surgimento de OKR e de outros métodos e frameworks muito ligados principalmente a desenvolvimento de software. Então, a gente tem Scrum, a gente tem DSDM, a gente tem FDD, a gente tem Crystal Clear, Extreme Programming e muitos outros desse ano de 70 para frente, certo? E isso não para. Cada vez mais métodos e frameworks vão acontecendo com o passar do tempo. Novas pessoas vão criando novas maneiras de trabalhar que otimizam algum aspecto, certo? E por fim, a nossa quarta revolução industrial dá para ser considerada como hoje, tá? Marcada por sistemas autônomos, hiperautomações, uma fala sobre transformação digital absurda, sobre a experiência do cliente absurda e um uso de dados enorme também, tá? Só que nesse momento, há uma necessidade de comportamento ágil muito grande. Entenda comportamento ágil nesse momento como sendo uma necessidade de adaptação. Esse entendimento, por agora, ele é suficiente, tá? E uma necessidade de adaptação surge a partir de um mundo muvuca. Para lidar com o mundo muvuca, observe que eu coloquei ali no finalzinho do slide. E que mundo muvuca seria esse? Talvez, se você já fez algum outro treinamento de gestão, você já tenha ouvido falar em muvuca, nesse conceito, nesse acrônimo. É um acrônimo que serve para resumir as características do mundo hoje, né? Como que a gente consegue entender o mundo. O muvuca explica para a gente com algumas letrinhas, certo? E a gente vai passar agora sobre cada uma dessas letrinhas, mas talvez eu vá fazer diferente do que você já tenha visto. Porque geralmente a gente só explica o que cada letra é e não dá exemplos tão concretos assim de como essas coisas se manifestam no mundo. Então, para cada uma dessas 6 letras, eu vou te apresentar um exemplo, o mais atual possível. E essa aula, com o passar do tempo, ela vai ser atualizada para que a gente mantenha esses exemplos atuais, beleza? Vamos lá. Primeira letrinha desse acrônimo para tentar explicar como o mundo funciona, tá? Resumir as características do mundo. É a letra M, é a letra de significante, tá? Eu já vou falar sempre traduzido para te facilitar. E significa, tudo o que fazemos precisa ter sentido, propósito, significado. E aí eu vou te trazer um exemplo de uma campanha do KFC, que aconteceu no meio dessa pandemia mesmo. E ela careceu bastante de propósito e significado. Eu não vou te dizer por que ainda, eu vou esperar que você veja o pequeno vídeo que eu coloquei aqui, que você vai saber por que que ela careceu de sentido no meio dessa pandemia, tá? Opa! Perceba, no momento em que as medidas de higiene elas são cada vez mais divulgadas, os governos pedem para a população prestar cada vez mais atenção, uma propaganda, uma jogada de marketing que mostra as pessoas lambendo os dedos, carece de sentido. Então, para qualquer ação que a gente faça hoje, no mundo de hoje, seja para fora da organização, como é o caso de uma propaganda, seja para dentro, ela precisa de sentido, de propósito, de significado, tá? E esse é um exemplo bastante interessante. Letra U, de universal. As nossas ações elas têm impacto muito além do nosso próprio espaço. E isso, novamente, vale para tudo, tanto para dentro da empresa, quanto para alguma ação para fora da empresa. E aí eu trago um exemplo bem recente também. Paredão da demissão. Justiça condena a empresa que fez eliminação parecida com a do BBB para demitir funcionários. Ou seja, aquilo que era para ser uma ação de péssimo gosto criminosa dentro de uma empresa acabou tomando uma repercussão nacional, parando no Fantástico. Ou seja, tudo que a gente faz hoje tem um impacto muito além daquilo que a gente consegue prever do nosso próprio espaço.
certo? Então, essa universalidade é uma marca, com certeza, do nosso mundo atual. Volatilidade. Tudo muda muito rapidamente. Precisamos reagir e agir também de maneira rápida para acompanhar essa volatilidade do mundo. E um exemplo interessante é o Magazine Luiza, que ele segue uma estratégia de ser um super aplicativo e, por isso, ele faz aquisições de maneira muito rápida. Hoje, pelo menos na data de criação desse treinamento, a gente tem uma aquisição a cada 45 dias, aproximadamente, do Magazine Luiza. Então, um ritmo muito rápido de crescimento. Cada vez mais ele busca modelos de negócios diferentes, áreas diferentes, setores diferentes para ir se expandindo, tá certo? Então, um exemplo clássico aí de volatilidade no mundo atual. Incerteza. É imprevisível o comportamento da sociedade e dos mercados. E aí eu trago um exemplo já bastante batido, talvez você já tenha sacado. A pandemia muda os hábitos de consumo dos brasileiros. Não só dos brasileiros, mas sociedades afora, né, ou no mundo inteiro, esses hábitos de consumo eles foram modificados. E aí você pode estar falando, mas esse é um exemplo só da pandemia, né, só do Covid-19. Só que não. Se a gente pega a história da humanidade como um todo, o tempo inteiro a gente tem um evento de escala global, seja uma crise na saúde, seja uma crise de algum mercado, que faz com que as pessoas modifiquem os seus hábitos de consumo. Então, esses movimentos que modificam hábitos de consumo, eles não são a exceção, eles são a regra ao longo da história da humanidade, tá? Legal, indo para a nossa letrinha C, a penúltima letra. Complexo. As realidades são difíceis de interpretar e são interconectadas. E por serem difíceis de interpretar e interconectadas, elas são difíceis de resolver. Os problemas cada vez mais são difíceis de resolver. E um exemplo disso são esses desafios que a gente vê nas grandes empresas lançando. E eu trouxe para a gente analisar um desafio da PepsiCo, que fala sobre meio ambiente. O desafio, né, gira em torno da seguinte frase: construir um mundo no qual o plástico não se transforme em resíduo. E outras coisas mais, é claro que o desafio pegava, mas essa é a parte principal. E caramba, esse desafio é muito complexo. Ele é muito difícil de interpretar e ele é bastante interconectado, ele não é simples. E a PepsiCo, ela traz esse desafio para pessoas e empresas conseguirem solucionar, propondo alternativas diferentes de solução, propondo inovação. Porque as coisas hoje em dia elas são tão complexas, tão interconectadas, que uma cabeça pensante apenas não consegue resolver. E aí fica cada vez mais comum que esses desafios que as empresas promovem para solucionar um determinado problema aconteçam, tá certo? Por último, ambiguidade. As coisas podem ser entendidas de duas ou mais maneiras possíveis. Isso acontece tanto quando a gente faz algo para fora da organização, lembrando, quanto para dentro da organização, tá? E eu trago um exemplo que é o seguinte: Burger King faz campanha pela diversidade e causa polêmica nas redes sociais. Ou seja, o Burger King ele faz uma espécie de comercial, parte da sociedade entende de uma maneira e tem um sentimento com isso, e parte da sociedade entende outro, tendo um outro sentimento. Então, uma única mensagem tem duas ou mais interpretações, tá? Ou seja, fica cada vez mais difícil lidar com as coisas nesse mundo atual, certo? Então, por isso que esse comportamento adaptativo ele é muito exigido. Porque as características do mundo Muvuca fazem com que a gente precise se adaptar mais. E além desse acrônimo de Muvuca, a gente também tem um acrônimo chamado BANI, que fica muito famoso agora em 2020, devido aí à alta do Covid-19, que traz as seguintes letrinhas para a gente. O propósito é o mesmo, tá? De explicar, tentar explicar o mundo atual. Vamos às letrinhas. B, e aqui esse B é de fragilidade, tá? E nesse momento a volatilidade do nosso mundo Muvuca, a letrinha V lá, ela atinge um nível tão extremo que a gente tem um mundo frágil agora, sem solidez. As empresas, elas quebram de um dia para o outro. As opiniões, elas mudam de um dia para o outro. Os setores quebram de um dia para o outro. Os mercados têm altas e baixas de um dia para o outro. Então, é uma característica exacerbada da nossa volatilidade do mundo Muvuca agora, nesse mundo BANI, tá? A de ansiedade. Não é à toa que se fala que a depressão, a ansiedade são doenças do século XXI, porque elas estão muito em voga e acontecem muito. A ansiedade pelo futuro ela se torna tão latente que ela predomina para a maioria dos profissionais, certo? N de não linearidade. Há uma dificuldade de conexão entre causa e efeito nas nossas decisões. Ou seja,
não é tão mais simples assim de se resolver problemas. A nossa complexidade, o fato das coisas serem interconectadas, tomaram uma proporção tão grande que a relação entre causa e efeito ela é quase desconhecida. E por fim, a nossa letrinha I de incompreensão. As informações elas correm com tanta frequência e rapidez que agora não consegue mais se compreender. A ambiguidade virou exacerbada e agora a gente tem um incompreensível, certo? Legal, vamos avançando. Então o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte: desde a primeira Revolução Industrial até a nossa quarta Revolução Industrial, a gente tem um aumento dessas letras. E aí você vai virar para mim e vai falar, olha, não existia o conceito de muvuca antes, lá na primeira Revolução Industrial. Também não existia o conceito de bunny lá na primeira Revolução Industrial. É claro que não existia, mas eu estou tentando trazer para você um raciocínio de essência. Ou seja, não pense no conceito muvuca que foi criado pós-Guerra Fria. Pense nas letrinhas. Pense na significância, na universalidade, na volatilidade, na incerteza, etc. Pense na fragilidade, pense na incompreensão, na não linearidade. Por quê? Lá atrás, em algumas empresas, em alguns setores, em algumas situações específicas, essas coisas elas existiam. Existia volatilidade em alguns setores, em algumas empresas. Existia incompreensão de algumas coisas. Só que essas letrinhas, elas não, à época, elas não são a regra, elas são a exceção. Elas são muito pouco intensas. Só que com o passar do tempo, a tecnologia evolui, existe uma mudança muito grande de hábito nas sociedades, essas letrinhas elas aumentam. Então, o muvuca e o bunny são conceitos que crescem ao longo da história, beleza? Legal. Então, pessoal, essa é a primeira aula em que o objetivo é te dar um contexto de evolução das organizações para que você entenda que há uma necessidade de mudança de comportamento das organizações perante a mudança que acontece no mundo. Então, existe uma necessidade de comportamento muito mais ágil hoje do que existia antes. E, nesse momento, entenda ágil como sendo um comportamento adaptativo, tá certo? E eu gostaria de te fazer um pedido. Sempre, ao final de cada aula, entre aqui nesse vídeo, na plataforma, e comente o seu feedback, positivo ou negativo, e também coloque sua dúvida, caso você tenha. Todos os comentários, eles com certeza serão respondidos, tá certo? Forte abraço, até a próxima aula.